Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos, um dos maiores sistemas financeiros do mundo, ele fez duros ataques ao Bitcoin e às criptomoedas, tá? Duros ataques ao Bitcoin e às criptomoedas. E o que acontece? Ele chegou a declarar a plenos pulmões a uma entrevista que ele deu, um discurso que ele deu, diante do Senado dos Estados Unidos, né, o CEO do JP Morgan. Ele fez uma fala duríssima, e dentre essas falas, uma que viralizou bastante foi, ele disse que, abre aspas, se eu fosse o governo dos Estados Unidos, eu fecharia tudo do Bitcoin e das criptomoedas. Eu simplesmente acabaria com o Bitcoin e as criptomoedas. Isso foi a fala duríssima que o Dimon fez contra a indústria de criptografia no Capitólio na quarta-feira, ontem. Essa fala repercutiu, reverberou no mercado inteiro, tá? E isso daí provocou revolta em todo mundo criptográfico. Por quê, pessoal? E aqui entra aquela minha primeira fala do começo da live. Se nós nos calarmos, quando os bons se calam, os canalhas ganham a batalha, tá? Quando as pessoas de bem se calam, os maus, eles prosperam. Então, cabe a cada um de nós, e é por isso que eu estou tocando nesse assunto. Eu sei que você deve ter ouvido falar desse assunto em diversas lives, mas eu quero continuar falando também sobre esse tema. Esse tema, para mim, é muito importante. Eu vou explicar para você por quê. O JP Morgan, junto com BlackRock e todos os grandes meios, né, os sistemas financeiros dos Estados Unidos, os grandes investidores, Berkshire Hathaway, né, a empresa daquele cidadão que morreu há pouco tempo lá, agora, semana passada, que era o Munger, né, Charles Munger, que era vice-presidente da Berkshire Hathaway, a empresa do bilionário americano. Esse sistema é um sistema que não quer o Bitcoin. É um sistema que não quer que as criptomoedas prosperem. Por quê? Porque o Bitcoin, ele é uma ferramenta que foi criada no mundo e que simplesmente quebrou a estrutura do sistema financeiro tradicional. Mostrou as entranhas da estrutura do sistema financeiro tradicional. Revelou como é podre, como é carcomido esse sistema. Um sistema que oprime a todos, sem exceção, e os únicos beneficiários desse sistema são os responsáveis pelo sistema. Então você vê que grandes conglomerados financeiros pelo mundo afora só crescem. E quando esses conglomerados quebram, quem paga a conta é o povo, quem paga a conta é a pessoa de bem, quem paga a conta é o pobre, quem paga a conta é o pagador de imposto. Mas esses grandes empresários, esses bilionários, eles vivem às custas de sugarem um Estado que, por sua vez, favorece leis para que essas grandes corporações permaneçam controlando o mundo, permaneça controlando as relações de sociedade. A gente vê isso muito fortemente no discurso dessa engenharia social que está sendo montada hoje no mundo. Existe uma construção ideológica toda fomentada por essas empresas. O ESG está aí para provar o que eu estou falando. Hoje você não pode mais falar determinadas palavras, até termos científicos, até termos da astronomia viraram palavras, abre aspas, racistas e preconceituosas. Mas uma fala como essa do Jamie Dimon, ela é vista como normal. Ele simplesmente está dizendo, olha, o Bitcoin não pode existir.
O Bitcoin não pode estar aí à disposição das pessoas. Porque o Bitcoin pode mudar a realidade de um pobre de uma comunidade, ele pode mudar a realidade de alguém que não tem estudo, ele pode mudar a realidade de alguém que é um abandonado da sociedade, alguém que está vivendo à margem da sociedade. O Bitcoin pode mudar a realidade de qualquer pessoa, e isso não pode existir. E aí, para justificar por que não pode existir, aí ele começa a criar uma narrativa, e uma narrativa mentirosa, uma narrativa hipócrita, uma narrativa miserável. Exatamente num lugar onde estão os principais hipócritas da sociedade atual, que é os políticos, que são os políticos. Na hora de sentar à mesa para debater e para discutir o destino das pessoas, os políticos, eles não têm ideologia. Porque o que manda lá na hora é a ideologia do dinheiro. A gente vê isso claramente no Brasil. Não interessa se você é de esquerda ou de direita, mas na hora que o dinheiro pinga no bolso, meu amigo, deputado, senador, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ele para de olhar para os interesses do povo e começa a olhar para os seus próprios interesses, para aquilo que pingou no seu bolso. Então, o CEO do JP Morgan ontem, na minha opinião, declarou uma guerra ao mercado cripto e ele tem muita força. A fala dele não é uma fala aleatória. E aqui eu trago duas coisas que me chamaram bastante atenção. A segunda frase que ele utilizou, essa é muito mais forte do que a primeira. É muito mais forte do que a primeira. Mas para você saber quem é o Jamie Dimon, vamos lá. Ele foi CEO de vários bancos dos Estados Unidos. Nos últimos anos, ele foi CEO dos 8 maiores bancos dos Estados Unidos e ele foi convocado a testemunhar perante o Comitê Bancário do Senado na quarta-feira e essa audiência está supervisionando empresas de Wall Street. Acuse-os do que você faz. Essa é a tática que é usada no mundo inteiro. Seus comentários foram em resposta ao questionamento da senadora Elizabeth Warren, que é democrata, uma notória cética do mercado cripto no Congresso, que perguntou por que a criptografia se tornou, abre aspas, uma ferramenta financeira tão atraente para terroristas, traficantes de drogas e nações desonestas. Olha a narrativa, é exatamente essa. Quando você quer demonizar alguma coisa, você despersonifica aquela coisa ou aquela pessoa. Quando você quer demonizar alguém, você despersonifica aquele alguém. Você tira uma personalidade que aquele alguém tem. O Bitcoin é utilizado por criminosos? Talvez seja. Com certeza, talvez seja. Mas o que mais os criminosos usam no mundo inteiro para prover as suas movimentações? O dinheiro de papel, o dinheiro fiat, o real, o dólar, o ien, o dinheiro da Austrália, o dinheiro do Japão, o dinheiro dos países. É o dinheiro real, é o mais utilizado por traficantes de drogas, por criminosos, por políticos, por corrupção, seja ela evasão fiscal, elisão fiscal, todos os meios aí que o pessoal usa para cometer crime é usado, a maioria disso é usado com dinheiro físico, com dinheiro do país. Mas se cria uma narrativa agora de que criptomoeda é algo que é usado por traficante, que é usado por terrorista, que é usado por nações desonestas. E qual é a nação que é honesta nesse cenário global que a gente vive hoje? O calote que os Estados Unidos deu no mundo inteiro, quando ele disse, olha, eu vou ficar com o ouro de vocês e tomem aqui os títulos do meu país para vocês e se contenham com isso. O calote que foi dado, o maior esquema Ponzi da história da humanidade, foi feito pelo próprio país dos Estados Unidos. Quantas vezes nós já mudamos a moeda no Brasil? Era cruzeiro, cruzado novo, cruzado real, o RV, e agora a gente está no real. Quantas vezes o povo pagou a conta da irresponsabilidade e da incompetência de políticos ou de decisões econômicas trágicas, como as que houveram agora recentemente na Argentina, e que estão acontecendo no Brasil, e que estão acontecendo nos Estados Unidos,
E em vez deles se reunirem para tratarem dos problemas sérios da sociedade americana, eles estão se reunindo para tratar de quê? De acusar o Bitcoin e as criptomoedas. Por quê? Porque o Bitcoin e as criptomoedas viraram agora objeto de desejo de boa parte do mundo inteiro. E aí ele disse essa frase que, na minha opinião, ela é chocante. Ele disse o seguinte: sempre me opus profundamente à criptografia, Bitcoin, etc. Respondeu Dimon. Abre aspas. O único caso de uso verdadeiro é para criminosos, traficantes de drogas, combate à lavagem de dinheiro, evasão fiscal. E esse é um caso de uso, fecha aspas, para a fala do Dimon. Então quer dizer que eu, você, todos nós somos criminosos na boca desse cidadão aí. Todo mundo que um dia comprou um bitcoinzinho, tem na carteira, é criminoso. É uma vergonha. Engraçado que esse cidadão aqui, ele tem uma criptomoeda na empresa dele. Ele tem uma criptomoeda na empresa dele. E essa criptomoeda da empresa dele, engraçado, né? A criptomoeda da empresa dele é usada para negociar com outros bancos. O nome da cripto que tem no banco dele chama-se JPM Coin. E ela lida com transações no valor de $1 bilhão por dia. Então, assim, as criptomoedas e o Bitcoin para vocês não servem, mas para mim, para o meu banco, para mim movimentar $1 bilhão na economia, serve. Hipócrita. Como a maioria são hipócritas. Canalhas, como a maioria são. É esse tipo de escravatura digital que eles querem impor à sociedade com a aprovação dos CBDCs, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Então são hipócritas. Hipócritas. E olha que interessante, sobre a liderança do próprio Dimon, o JP Morgan Chase tem sido pioneiro na adoção da tecnologia blockchain. E eu garanto para vocês, quando os ETFs forem aprovados, esse cara vai usar a capilaridade do Bitcoin para prover liquidez para a empresa dele. Duas teses eu tenho em cima dessa fala. Primeira, isso aqui é uma jogada para derrubar o preço do Bitica. Primeira tese é essa. Uma jogada para derrubar o preço do Bitcoin. Segundo, isso aqui é um recado para os seus pares. Isso aqui é um recado para os seus pares, para os outros banqueiros. Vamos falar que esta fala aconteceu no Senado e lá estavam presentes senadores e também diversos representantes da indústria financeira dos Estados Unidos. Então, na minha opinião, é uma vergonha. É uma vergonha. A fala desse cara tinha que ser responsabilizada. Chamar os usuários do Bitcoin de criminosos, de só quem usa Bitcoin, o caso real de uso do Bitcoin é criminoso. É lamentável. Lamentável. Exatamente, Odair Melo. Exatamente, meu querido. Os políticos usam Bitcoin? Não. Concordo contigo, Bruno. A aposentadoria no Brasil é uma pirâmide. Concordo contigo. A CLT é uma forma moderna de escravidão.